Olá, meus queridos e prezados amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Deus continue vos abençoando grandemente e poderosamente. Estamos de volta com mais um vídeo. Nessa oportunidade, iremos falar um pouco a respeito do islamismo, certo? Uma das religiões que mais cresce no mundo. E é uma religião relativamente jovem, ok? Vamos falar sobre o Islã, ok? Islã. A palavra Islã significa submissão. Submissão. Os seguidores do Islã são chamados de muçulmanos ou islâmicos, certo? E a religião em si é conhecida em todo o mundo como islamismo, ok? Islamismo foi fundada por Maomé, fundador da religião, é mal conhecido no mundo ocidental como Maomé, certo? E nasceu no ano 570, certo? Nasceu em 570 e morreu em 632 DC, certo? Esse árabe, conhecido no ocidente como Maomé, disse ter tido uma revelação numa caverna do anjo Gabriel, certo? E que lhe fez algumas revelações, algumas declarações. Ele foi escolhido como profeta, certo? Desse novo movimento religioso, em que ele deveria propagar entre os seus contemporâneos, certo? Entre os seus compatriotas, entre todas aquelas tribos ali daquela região da Arábia. Ele diz que foi o anjo Gabriel que lhe trouxe a revelação. Um fato importante na vida de Maomé é que ele não sabia ler nem escrever. Então ele teve que memorizar todas as revelações, todas as recitações, certo? Que lhe foram passadas pelo anjo Gabriel, segundo ele. E mais tarde, após a sua morte, isto foi colocado por escrito e num livro que em português é chamado de Corão, certo? Ou Alcorão, certo? Que significa recitação, ok? Significa recitação ao Corão, ou em árabe, Quran, certo? Quran, que quer dizer recitação. Uma outra coisa a respeito de Maomé que merece ser mencionado é que os árabes não aceitam muito essa denominação ocidental de Maomé, certo? Então, eles preferem que o mesmo seja chamado, mesmo no mundo não árabe, de
Muhammad, certo? Esta é uma informação muito importante que todos nós deveríamos também ter conhecimento. Então, os árabes, os muçulmanos e seguidores do islamismo acham que é correto chamá-lo, mesmo no mundo não muçulmano, não árabe, certo? Não islâmico, deve ser chamado, o seu profeta deve ser chamado de Muhammad e não de Maomé, que alguns deles acham até mesmo ofensivo, ok? E o nome completo de Maomé é Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Esse é o nome completo do profeta do Islã, certo? Encontrado em fontes árabes, em fontes do islamismo. Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, ok? Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, ok? Mais conhecido como Muhammad, ok? Mas essa informação não é tão importante conhecer esse nome tão comprido, certo? Vale salientar, como disse anteriormente, que o mesmo é conhecido no Ocidente como nos países de língua portuguesa. Essa é uma das designações Maomé, que eles não gostam muito dessa denominação. Assim também como no caso da recitação do Alcorão, eles acham que toda tradução não é muito boa e que o Alcorão deve ser lido e recitado na língua original, que é o árabe, certo? Porque foi a língua original em que Maomé recebeu as recitações, recebeu tudo que ali está escrito naquele livro religioso, na Bíblia dos Islâmicos, o Alcorão, certo? Então vimos que Maomé nasceu em 570, morreu em 532, vimos o seu nome completo, certo? E que as revelações ele recebeu numa caverna, segundo ele, por intermédio do anjo Gabriel, certo? Vimos também que a palavra Islã significa submissão e a palavra Corão, Al-Corão, significa recitação. E após a morte de Maomé, houve uma disputa pelo poder político e religioso, já que Maomé havia unificado todas as tribos árabes, certo? Transformando num povo unificado, numa nação unificada e com uma única religião, já que naquela época
na época de Maomé, havia a adoração de vários outros deuses, várias outras entidades espirituais. Então ele unifica e a partir daí passa a se adorar apenas um único Deus, denominado Alá, que é o único, que é o Deus dos céus e da terra, segundo escritos árabes, segundo textos árabes. O Deus dos céus e da terra é chamado, denominado de Alá. Então houve uma disputa após a sua morte, certo? E para ver também quem seria o sucessor, certo, de Maomé, que havia falecido. E por causa dessa disputa, então surgem aí os dois grupos, essa divisão religiosa no islamismo, entre sunitas, que passaram a denominar sunitas e xiitas. Os sunitas são mais de 90%, mais ou menos, e os xiitas 10%. Além disso, há um grupo também de muçulmanos conhecidos, da religião muçulmana, conhecido como sufis, que são os místicos, chamados místicos islâmicos ou muçulmanos, certo? Existem 6 crenças básicas no islamismo. Primeiro é a fé em Alá, ou seja, só há um Deus e sua vontade é suprema. E esse Deus é chamado de Allah, certo? Allah e não Alá, certo? É Allah, conhecido como Allah. Os muçulmanos também creem em anjos, certo? E o principal desses é o anjo Gabriel, segundo eles, o autor da revelação ao profeta. Eles também creem em profetas, certo? Em alguns profetas, principalmente os do Antigo Testamento, alguns, certo? Não todos, mas alguns. E entre eles eles têm Adão como profeta, tem Noé, Abraão, Moisés, Jesus e por último Maomé. Segundo eles, Adão é o escolhido de Deus, Noé o pregador, Adão o escolhido de Allah, Noé o pregador de Allah, Abraão o amigo de Allah. Abraão consta na Bíblia, como na nossa Bíblia cristã também, como amigo. Moisés o porta-voz de Allah, certo? E Jesus o verbo de Allah. E Maomé o profeta de Allah, que eles consideram hoje o único profeta, certo? E diz que Maomé é o selo dos profetas e sua revelação é a maior de todas, anulando assim as demais, certo? Sendo Maomé, segundo eles, o maior e o mais importante dos profetas, certo? Uma declaração que eu gostaria de fazer, certa vez eu escrevi para uma sociedade muçulmana, uma organização muçulmana islâmica em São Paulo, e para se tornar muçulmano, eles me enviaram o seguinte, que eu deveria apenas recitar em voz alta: não há Deus senão Alá e Maomé e Muhammad, vem com Muhammad, certo? Muhammad é seu único profeta. Você fazendo essa recitação, você se torna muçulmano, segundo o que eu recebi alguns anos passados, ok? Não é como no cristianismo, que necessita-se de arrependimento, necessita-se nascer de novo, tornar-se filho de Deus. Basta apenas fazer esta recitação. Segundo os muçulmanos, também o lugar onde se ergue uma mesquita, a partir de então, esse local se torna, esta região, esta cidade se torna um solo muçulmano, um solo islâmico, certo? Isso também é uma das crenças deles, ok?
Vamos ver aqui, nós vimos a crença 1, 2 e 3, fé em Allah, em anjos e profetas, certo? Livros sagrados, eles acreditam que Allah fez revelações no Antigo e no Novo Testamento, especialmente na Torá, os 5 primeiros livros dos judeus, nos Salmos e nos Evangelhos. Quinta crença, crê na predestinação. Tudo acontece segundo a vontade de Allah, seja para o bem ou seja para o mal. E também crê a sexta crença no dia do juízo. As ações dos homens serão pesadas numa balança, certo? E as ações dos homens serão pesadas numa balança, certo? Os muçulmanos, com mérito pessoal, justiça e o favor de Allah, irão para o céu eterno e os demais para o inferno. Vale salientar que para os muçulmanos, todo aquele que não faz parte da fé islâmica é considerado inimigo, é considerado infiel, certo? Principalmente os cristãos e os judeus são considerados infiéis e inimigos da fé islâmica. É bom salientar isto, ok? 5 pilares do islamismo, certo? Recitar o credo. Não há Deus senão Allah e Maomé é seu único profeta, sabe? E esse também é o credo que se recita, que se declara quando se torna muçulmano. Então tem que se recitar isso constantemente, fazer essa recitação, essa declaração. Segundo pilar, oração. São recitadas 5 orações durante o dia, seja lá onde estiver. O horário da oração, horário sagrado, tem que separar tudo para se realizar essa oração, certo? São 5 orações durante o dia. Terceiro, o Ramadã, que são 30 dias de jejum. Somente durante o dia, à noite, pode-se comer, mas 30 dias, certo? De jejum é o conhecido como Ramadã. O 4º pilar é dar esmola aos pobres. E o 5º pilar é a peregrinação a Meca, se tiver na condição da pessoa fazer ou realizá-la. Tem que se fazer durante toda a sua vida pelo menos uma peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada do islamismo, ok? Além disso, temos a jihad, chamada Guerra Santa. Pode ser uma guerra interior, psicológica consigo mesmo, espiritual, como pode ser uma guerra em defesa do islamismo, em defesa dos seus compatriotas, em defesa das questões islâmicas, certo? E onde os muçulmanos estão autorizados pelo Corão ou por seu profeta Maomé a matar os inimigos, certo? Sem piedade. E com isso os céus já estão garantidos para eles, se eles matarem os inimigos da fé islâmica, certo? E chegando ao céu, dizem que há 30 virgens esperando para cada um desses soldados do Islã que mataram inimigos ou que morreram pela causa islâmica, os mártires da fé islâmica. E toda vez que essas virgens, segundo eles, são declaradas após o ato sexual, tornam-se virgem novamente. Isto é uma crença e uma fé que temos achado aqui em alguns escritos, certo? Então é isso aí. Espero que tenha sido de grande importância este pequeno vídeo e logo logo estaremos de volta com mais um vídeo, quem sabe complementar a esse, que foi apenas uma pequena introdução, certo? Uma coisa que eu gostaria de afirmar,
não só em árabe, no mundo árabe, nos países árabes, que Deus é chamado de Allah, certo? Na Indonésia, que é um país asiático, o judeu, Deus também é chamado de Allah. Estava conferindo Gênesis 1 e João, Gênesis 1 João 1, e lá eu encontrei na Bíblia Sagrada a expressão Allah, como designação do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Então, muito cuidado ao fazer críticas à pessoa de Allah, a esse nome, muito cuidado, porque nas nossas Bíblias cristãs e judaicas já se encontram como Deus, porque é eterno, vivo e poderoso. Muito obrigado. Amém.